eu estava conversando com o Senhor a respeito do que o Senhor queria falar comigo e com a igreja. Eu creio que toda pregação, antes dela ser ministrada, os pastores aqui, ou qualquer pregador, os evangelistas, o pessoal que tem muito mais anos de carreira que eu, aí, os 4 aí da frente, sabem que antes de você poder abrir a boca para subir nesse altar, a palavra tem que ser ministrada dentro de você. Ela tem que ser gerada dentro de você para que você possa passar isso, comunicar essa palavra para a igreja. Eu estava conversando com o Senhor me dá uma palavra. Eu sei que o Senhor já tem gerado algumas palavras, mas qual é a específica para essa noite? E até na última reunião de pastores que a gente teve, eu cheguei até a falar assim, pinceladamente, sobre o que o Senhor tinha já gerado no meu coração naqueles dias, sobre a questão da oração. O Fabinho já encaminhou quase que a introdução inteira da minha pregação, glória a Deus por isso, o Espírito Santo é o mesmo. Abra, por favor, comigo, Salmo 119, versículo 105. É conhecido demais para a gente. Alguns de vocês sabem de cor. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é de fato lâmpada para os nossos pés. Ela é de fato lâmpada para os nossos caminhos. Mas o que isso gera em consequência? O Senhor não é simplesmente um holofote que vem para me ajudar a caminhar. Qual o objetivo? Por que o Senhor me colocou? Por que o Senhor te colocou aqui nessa terra? Qual o nosso propósito daqui? A gente tem um propósito. Tem algumas perguntas que às vezes a gente tem que parar para se perguntar. Às vezes, eu até estava conversando com minha esposa essa semana, às vezes a gente tem que parar para pensar no que a gente está pensando. Até alguns pensamentos que muitas vezes nós, porventura, pode vir, a gente tem que pensar, será que esse pensamento bate, está alinhado com o que o Senhor realmente pensa a meu respeito? Será que esse pensamento está alinhado com o que o Senhor pensa a respeito dessa pessoa? Os nossos pensamentos têm que estar alinhados com o pensamento do Senhor. Por isso que o Senhor, a palavra de Deus é sim, de fato, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mas tem algo mais. E o Senhor estava gerando em mim essa questão em relação à oração. Eu vou descer com o púlpito, tá, gente? Porque eu não imprimi. Como está de caneta azul, fica mais complicado de ler. Tá ótimo. Tá bom aqui? Mais para cá? Maravilhoso. Obrigado, Tavinho. Tá. Nesses dias de distanciamento social, a gente tem vivido momentos muito difíceis, né? Para uns está sendo muito difícil, para outros mais difícil ainda. Nós, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos passando por uma mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Isso faz toda a diferença. Como que está o seu barco? Como que está você dentro do seu barco? Como que eu estou dentro do meu barco? Em meio a essa tempestade. Como que eu estou nesse barco? Será que eu sou uma pessoa que não deveria estar nele e tem que pedir para alguém me jogar no mar? Como Jonas, quando estava indo em direção a Nínive?
Será que eu estou como Paulo, quando estava indo em direção à prisão, e veio uma grande tempestade, e o Senhor falou com ele, calma. E ele avisou todo mundo que estava com medo, e ele falou, calma, não vai morrer ninguém. E foi, de fato, todo mundo para a ilha, e de fato ninguém morreu. A palavra de Deus cita algumas situações de barcos em relação à nossa vida, a nossa presença, o nosso posicionamento diante das dificuldades, diante dessas tempestades, que eu estou traduzindo como tempestade, são as dificuldades da nossa vida. Só que não estamos todos no mesmo barco. Não estamos. Frequentamos até o mesmo corpo, como igreja nós somos um corpo, frequentamos o mesmo templo e somos um corpo. Nós como igreja, nós não somos uma organização. A Igreja Batista Carisma, ela é uma organização. Mas o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, é um organismo vivo. E isso é diferente. A organização está sujeita às leis. O organismo não. O organismo está sujeito ao Senhor. A Igreja do Senhor, a organização, as organizações mundiais, igrejas, pensem em placas, todas elas estão sujeitas às leis locais, às leis federais, às leis do seu país, do seu estado, do seu município. O prefeito falava, não pode, a gente mantinha a porta fechada. O prefeito falou, agora pode, abrimos as portas. Em alguns estados e alguns municípios, as portas ainda estão fechadas. Mas aí eu pergunto para você que está em casa, a Igreja de Cristo parou nesses 3 meses? O corpo de Cristo, o organismo vivo, parou? Não parou. A igreja continuou ofertando, a igreja continuou dizimando, a igreja continuou ajudando ao pobre, à viúva, ao necessitado, ao órfão. O nosso pastor, domingo passado, estava dando testemunho aqui, de que ele, enquanto parte desse organismo vivo, já foi à casa de várias senhoras. É um testemunho e, ao mesmo tempo, acorda. O que nós, como parte desse organismo vivo, temos feito ao longo desses 3 meses? Muitas vezes a gente se prende em relação à questão de conhecimento. Não, eu preciso ir para a igreja, porque a igreja vai me gerar conhecimento da palavra. Sim, a palavra de Deus, como a gente leu, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está certo isso. Esse salmo está correto. É verdade. Mas por que nós viemos para a igreja? Nós nos reunimos aqui como parte desse organismo vivo. Para quê? A gente quer conhecer a palavra, para quê? Pensar no que a gente está pensando. Eu estou levando vocês a um pensamento que o Espírito Santo me levou. Eu vou abrir a Bíblia, vou estudar, vou participar de tantos quantos cursos forem realizados nessa igreja. Vou fazer seminário, como já fiz. Vou fazer várias coisas. O pastor estava ensinando nas quartas-feiras, apostila. A gente estava participando. A gente participa das EBDs, Escolas Bíblicas Dominicais. Todo domingo você está aqui pela manhã, aprendendo mais da palavra do Senhor. Mas se esse conhecimento não se traduzir em revelação, entenda bem, conhecimento da palavra de Deus não é igual, vou falar matemática, que é a minha língua que eu gosto muito. Conhecimento, olha essa equação aqui. Conhecimento da palavra de Deus é diferente, igual, tracinho, a revelação da palavra de Deus. Eu posso fazer todos os seminários possíveis e impossíveis. Eu posso me fazer pós-graduação, bacharelado, doutorado, posso ficar PhD na palavra de Deus.
me encher de conhecimento da palavra de Deus, mas se eu não tiver revelação da palavra de Deus, de nada adianta. De nada adianta. Se você participar todos os domingos, todas as EBDs, todos os cultos, quarta, domingo, terça-feira. Ontem eu estava ligadinho lá pela internet com a pastora Verena, não sei se ela está vendo, eu estava ligado com ela lá. Ela estava pregando lá para as mulheres, eu estava lá só, já que a internet permite isso, né? Ninguém vai ver que tem um homem escondido, sei lá, estou vendo lá, junto com as irmãs lá. Não sei se tinha mais algum homem lá escondido. Mas eu estava aprendendo, recebendo de Deus essa revelação e também conhecimento. Mas por que, pastor, você está insistindo nessa questão de revelação e conhecimento? Porque o conhecimento, ele te ajuda a você ficar mais inteligente em termos de Bíblia, a falar coisas melhores, a ensinar as pessoas. Mas o conhecimento não transforma a vida de ninguém. Só a revelação de Deus transforma a minha vida e a sua vida. Só a revelação de Deus transforma o meu caráter e o seu caráter. Quando a palavra de Deus é revelada, ela vem dentro da gente de tal forma, não sei quem já sentiu isso, quando você vê uma palavra e caramba, ela vem fundo, parece que foi uma flecha naquele momento e ela veio e você, caramba, isso é revelação da palavra de Deus. Não é quando você fica 3 horas vendo uma pregação, como eu lá, todos os primeiros sábados do mês, e mais alguns pastores, a gente se liga lá no apóstolo Luiz Hermínio, no café dos pastores, e fica lá aquela pregação de 3h30, amanhã de sábado, primeiro sábado do mês, quase todo. São 3h30 na palavra direto, que ele fica pregando. Mas se eu tiver simplesmente sentado, seja lá em Itajaí, ou seja aqui no banco, ou seja na minha casa, simplesmente recebendo conhecimento da palavra de Deus, a minha vida não vai ser transformada, os meus pecados vão continuar, o meu caráter vai continuar distorcido, e eu preciso de transformação para a minha vida, e você também precisa, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Só que a gente não pode viver separado da glória de Deus, a gente não pode viver separado da glória de Deus, não pode, não tem como. Uma hora vai dar ruim. Pega um carro, quem tem carro, pega uma estrada e vai embora e não põe gasolina. Você sabe que tem que botar, você tem o conhecimento de que tem que botar gasolina. Uma hora vai dar ruim, uma hora o carro vai parar e você vai ter que ir a pé. O teu carro não vai te ajudar. Porque conhecimento não transforma. O que transforma esse combustível é a revelação. É o que gera, impulsiona a nossa mudança de vida. Mas há algo mais. Vamos mais fundo nessa noite. Como pastor, eu posso ter revelação da palavra de Deus? Sim. Aprendi que eu preciso ter revelação e não só conhecimento. Aprendi que a revelação é mais importante e é meu combustível. O que eu preciso ter para ter revelação da palavra de Deus? Isso vem simplesmente eu parar aqui, botar a mão e ficar... É assim que funciona? Eu não sei se todos daqui nasceram em berço evangélico. Eu não. Mas eu posso falar como alguém que não era. E hoje é. Quando eu pegava as pregações pela televisão, naquela época tinha, e via aquelas pregações, elas não geravam transformação na minha vida. Eram só conhecimento. Caramba, está batendo com isso aqui. Mas por quê? Eu não tinha tido ainda a revelação, não tinha gerado uma transformação dentro de mim. O que então a gente precisa? Oração. Como que eu vou ter revelação da palavra de Deus se eu não leio? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos partir do princípio que todos nós lemos todos os dias a palavra de Deus como um alimento, 3 vezes ao dia. Café, almoço e janta. Vou nem botar um lanchinho da tarde e nem um lanchinho da noite.
Vamos dizer que 3 vezes ao dia você se alimente da palavra de Deus. Isso é conhecimento. Revelação, você precisa ter. E como? Você vai ter que orar e falar Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que vem nos ajudar. É o Espírito Santo que é o que não nos deixou órfão. Eis que vou e vos enviarei outro. Não é isso? É a promessa que recebemos, que não estaríamos sozinhos. Eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus está aqui conosco? Com o Espírito Santo. Como que Jesus falou com a gente assim? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, partes de um único Deus. Trindade. É a nossa fé. Deus Pai está sentado ao trono. Jesus está sentado à direita do trono. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Mas pode conseguir o Espírito Santo sozinho? Claro que pode. Eu posso estar no ônibus e orar e o Espírito Santo vir. Eu posso estar no banco, orar e o Espírito Santo vir. Eu posso estar sentado no meu trono, orar e o Espírito Santo vir. Entendam? Enfim, o Espírito Santo ele vem, basta você buscar ele. Agora, se eu não oro ao Espírito Santo, ou melhor, se eu não oro, como que vai vir a revelação da palavra de Deus? Como que vai gerar transformação? Se eu ainda sequer lesse a palavra 3 vezes ao dia, ainda assim, sem oração, ia ser simplesmente conhecimento. Ia necessitar de oração para gerar transformação, mudança de vida. E não simplesmente leitura. Eu leio a Bíblia 10 vezes para poder ficar cheio da palavra de Deus e ter uma boa oratória, fazer um curso de oratória, uma boa hermenêutica, fazer uma boa exegese aqui, pastorzão, prega pra caramba. Mas se eu não tiver revelação do Espírito Santo, de nada adianta. Melhor que eu nem subisse lá no degrau lá embaixo. A revelação do Espírito Santo é que gera transformação. Não só em quem está pregando a palavra, mas em todos nós, em mim e você. Só o Espírito Santo pode nos revelar as verdades da palavra de Deus. Mas qual tem sido o inimigo nesses dias? Qual tem sido o nosso grande inimigo nesses dias? Nosso grande inimigo nesses dias, vou te dizer, é uma coisa chamada zona de conforto. O nosso grande inimigo, eu não luto contra o outro, eu luto contra mim mesmo. E o meu maior problema, e o propósito falar enquanto igreja de Cristo, eu creio que muitas pessoas, porque nós estamos passando pela mesma situação, a tempestade é a mesma, ficamos todos 3 meses dentro de casa. Vai dizer que ninguém zerou nenhuma série do Netflix? Vai dizer que ninguém viu nenhuma série do Prime? Vai dizer que ninguém viu novela? Vai dizer que ninguém viu nada? Meu irmão, amém. Se você buscou mais, com mais intensidade, deixou Netflix, deixou novela, se você está nesse nível, glória a Deus. Eu ainda não estou. Mas, como eu falei, o maior inimigo desses dias tem sido uma coisa chamada zona de conforto. Zona de conforto. Ela é que me produz, assim, quanto mais descansado eu estiver, quanto mais eu estiver parado e descansado, quanto mais eu estiver sem fazer esforço, melhor. O que é importante? Oração. E por que eu não oro? O que está me dificultando a oração? A zona de conforto.
Deus tem falado: filho meu, filha minha, eu quero relacionamento contigo. Filho meu, filha minha, eu quero falar contigo. Eu quero me revelar a você. O Senhor está desejando relacionamento conosco. Ele deseja relacionamento conosco. Mas o relacionamento com Deus não vem através de WhatsApp, não vem através do meu post do Instagram, nem do Facebook. Pasmem, Deus não fica lendo o seu post do Instagram, nem o seu post do Facebook, ou seja lá qual rede social for. Pastor, que heresia. Deus não fica lendo. Sabe como é que Deus se relaciona comigo, com você? Ele ensinou, teve um discípulo que chegou para Jesus e falou: mestre, Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João Batista foram ensinados por João Batista, ou como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus foi lá e ensinou, lembra lá da oração do Pai Nosso? Abra, por favor, comigo em Lucas 11, 1 ao 13. A gente vai ler rápido para ganhar tempo, para a gente não ficar preso. Tem algumas coisas que o Senhor quer comunicar nessa noite. Lucas 11. Tá, eu vou só ler o comecinho. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso. Aí ele vai ensinar: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Essa é a versão de Lucas 11. Tem outras versões. Que o evangelho é sinótico, tem outros evangelhos que falam a mesma oração. O que eu quero focar aqui não é na oração de Jesus, porque essa oração você e eu conhecemos. Não é isso. O Senhor, primeiro, Ele ensinou a oração do Pai Nosso. O que Ele estava revelando aqui? Quando você for orar, antes de tudo, lembra para quem ou com quem você está tentando se comunicar. É com seu Pai. Ele não é um Deus distante. Sim, Deus criou as galáxias, criou o Sol, criou as estrelas, criou o átomo, criou tudo, criou tudo. Mas esse Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está ao meu lado. Ele está junto de mim. E Ele deseja ter um relacionamento comigo e contigo. Ele está aí. Porque a palavra de Deus diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí. E Ele, então, Jesus fala: Pai nosso. Então, quando você orar, saiba que você está orando a um Pai. A um Deus que é Pai, não é só Senhor. Ele é Senhor Deus, mas é Senhor Deus e Pai. Meu Pai não é qualquer um. Seu Pai não é qualquer um. Seu Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo, a parábola do amigo inoportuno. Aí Jesus entra nessa parábola. E ele vai falar dessa parábola, depois vocês podem ler, ele vai falar o seguinte: é semelhante ao amigo que recebeu um amigo na sua casa, altas horas, quem não fala a hora, né? É a meia-noite. Recebeu o seu amigo à meia-noite. Imagina, Tiago e Camila chegaram em casa à meia-noite. Meia-noite eu já não tenho mais comida, porque a pizza que eu pedi no primo já foi. E aí eu não tenho nada, mas do lado da minha casa mora o pastor Ronaldo. E eu sei que a esposa dele sempre faz umas massas maravilhosas. Eu vou bater lá na casa do pastor Ronaldo meia-noite e vou falar: Pastor Ronaldo, por favor, me ajuda. Meu amigo, me ajuda. Porque o meu outro amigo chegou agora. À meia-noite eu não tenho pão para te dar. Existia o quê? Uma necessidade.
É uma necessidade que levou a pessoa a se comunicar e bater na porta do outro. E de tanto que ele bateu, o outro falou, aí ele falou assim, puxa, Adriano, me perdoa, mas minha esposa e meus filhos já estão deitados, está todo mundo já deitado. Aí eu, poxa, mas ele não tem nada, por favor, você não tem nada na tua casa. E continuo sendo insistente. Como o título aqui na minha versão diz, amigo inoportuno. Porque ele bate depois das 10 da noite, que não é hora de bater na casa de ninguém. Mas ele chega na casa do irmão à meia-noite porque tinha uma necessidade. E por insistir nessa necessidade, o amigo vai e lhe concede o que quer. Então, o que a gente aprende aqui no primeiro ensino de Jesus? Ele falou, quando você orar, você está orando para um Deus que é Senhor, mas é Pai. E aqui no segundo, ele está falando, quando você for orar, você vai ter a tua necessidade. Lembra de você insistir. Insiste. Digo-vos, versículo 8, que se não se levantar para vos dar por ser seu amigo, o fará por causa da importunação. Lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ele vai ajudar. Se não dá, vou dar porque ele é meu amigo, ou não, vou dar para ele parar de perturbar. Mas de uma outra maneira vai dar. E aí vem a terceira. Aí vem uma outra parte que... Aí fala que na terceira aqui vai falar sobre pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca acha. Aí vai falar assim, vós sois maus, que eu sabia dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, aquele que vos pedirem. Então, qual é a terceira parte da oração que Jesus está ensinando? Insiste, ora seu Deus que é Pai, insiste, mas lembra que Ele vai te dar o quê? O Espírito Santo. Insiste, e o Senhor vai te dar o Espírito Santo. Se nós que somos maus, nós que pecamos, sabemos dar boas dádivas uns aos outros, quanto mais o Deus vai nos dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aí a gente volta para a primeira parte. Tá aqui embaixo. Obrigado. Com licença. Preciso de revelação. Preciso do Espírito Santo para ter revelação. Preciso orar, mas não oro. Descobri que eu tenho que orar. Vou orar para quem? Para o meu Pai. Vou orar uma vezinha só? Vou insistir. E vou insistir sabendo que esse meu Deus, que é Pai, vai me dar o quê? O Espírito Santo. E quando Ele me der o Espírito Santo, o que eu vou ter da palavra de Deus? Revelação. Aí você vai receber a revelação da palavra de Deus. Aí vem aquela coisa que... e você, caramba, me abriram os olhos. Mas antes de vir essa palavra, você dobrou teu joelho, ou seja, lá onde for, você buscou, você clamou, você insistiu. Pai, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. E aí o Senhor vai te dar uma palavra. Para pregar à noite, não necessariamente me dá uma palavra, porque eu preciso mudar a minha vida. Me dá uma palavra, porque eu preciso transformar o meu caráter. Me dá uma palavra, porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Me dá uma palavra, porque o meu irmão precisa ser transformado. Mas se ele não vê em mim a figura de Cristo, ele não vai se transformar. Me dá uma palavra, para que eu tenha uma palavra para o meu irmão, mas uma palavra de revelação, uma palavra rema. E não simplesmente uma palavra que mostre o quão sábio eu sou e o quanto conhecimento na palavra eu tenho. Me dá uma palavra. E aí o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vier com força, o que ele vai produzir? Revelação da palavra de Deus. E quando ele produzir revelação, aí gera transformação, seja em mim ou seja no outro. Apocalipse 5:8. Vamos na palavra. Apocalipse é fácil.
Apocalipse 5, versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Não sei se a sua versão diz, mas são as orações dos santos. Irmão e minha irmã, oração é diferente de oração dos santos. É diferente. A palavra de Deus, se quisesse colocar, receber todas as orações, já falar, todo mundo que abrir a boca e orar, de qualquer maneira, tua vida de qualquer maneira, abre a boca e vai vir anjo, vai recolher tudo aquilo ali. Como lá fora, muitas vezes as pessoas falam, pede até o anjo da guarda. E aí eu com a vida toda torta, com amante, errando, roubando no trabalho, todo errado, jogando no jogo do bicho com a vida toda errada. Aí eu vou e peço o meu anjo da guarda me livra. Essa é a crença errada. Mas a palavra de Deus, ela não fala numa oração com uma vida qualquer. Ela fala de oração dos santos. Mas oração do santo porque eu sou melhor do que a pessoa lá de fora? Não. Porque você é melhor do que a pessoa lá de fora? Não. Porque santo, se você for buscar o original, é aquele separado, né? Santo naquele separado, é o separado para quê? Para o Senhor. Oração em taças, orações dos santos. As taças recolhem as orações dos santos. Se você der um pulinho no versículo, no capítulo para frente, o capítulo 8, versículo 3, só virar a folha. Diz assim, veio um outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As suas orações, igreja, santo, santa do Senhor, amada e amado do Senhor, as suas orações, elas vêm como incenso, elas sobem como incenso. E diz, no versículo, ele diz assim, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. A sua oração foi transformada num incenso. Por que incenso? Incenso é fumaça? Não. Qual é a diferença de uma fumaça para o incenso? Porque incenso tem perfume. Lembra do perfume agradável ao Senhor? As nossas adorações? Mas adora quem não ora? Incensário de ouro recolhe a oração dos santos. Não iremos ser levados a uma nova etapa enquanto não entendermos o propósito pelo qual fomos colocados em casa. Deus te parou nesses 3 meses, por quê? Qual foi o objetivo de Deus te colocar dentro da tua casa, tirar do teu trabalho, tirar da tua rotina e parar o mundo? Deus puxou o freio de mão do planeta. Não foi da Igreja Batista Carisma Central, ou de lá de Rio das Ostras, não. Deus puxou o freio de mão do planeta e falou, para. Todo mundo para dentro de casa. Foi ou não foi assim que aconteceu, gente? Foi ou não foi assim que aconteceu? Todas as pessoas no planeta foram levadas para dentro de casa, santos ou não, conhecedores da palavra ou não, filhos de Deus ou não, todos foram levados para dentro de casa. Mas Deus tinha um propósito e tem um propósito específico conosco, nós, Igreja de Cristo. Nós fomos levados, por que a gente não ficou enquanto eles foram? Por que a Igreja de Cristo também foi? Por que as igrejas foram fechadas? Deus tem toda a permissão nas suas mãos. Por que Deus permitiu que houvesse um decreto falando, fecha as portas? Sem haver perseguição, no país mais liberal, do país mais perseguidor ao país mais liberal, todas as igrejas tiveram que fechar as portas. Isso é o que, gente? É um propósito. Deus quer revelar alguma coisa. O que é? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Alguém já tentou chegar para o Senhor e falar, Pai, me mostra o que o Senhor quis comigo
Qual o meu papel durante esses 3 meses? Vamos lá, Provérbios. Volta um pouquinho na palavra, vamos lá. Acelera aí. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. Não, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e a vida. Vou repetir. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O que está querendo dizer aqui nesse versículo? Deus só pode revelar coisas profundas às pessoas humildes. Deus só pode colocar coisas profundas em corações humildes. Então, qual é o problema? Qual tem sido o problema? É fazer o errado ou crer no errado? Meu problema tem sido errar ou crer na crença errada? Meu problema tem sido, qual tem sido o meu e o seu problema? O problema da igreja, o problema da sociedade. Qual tem sido o nosso problema? Lembra da igreja de Laodiceia? Pensava que era rica. Não era isso? A palavra de Deus fala da igreja de Laodiceia? Pensas que és rica e não lhe falta nada. Aí, tinha uma igreja chamada Igreja de Laodiceia que ela pensava que era rica e pensava que não faltava nada. Não, eu tenho tudo. Eu sou 100% espiritual e eu sou rica, então não falta nada para mim enquanto igreja, enquanto corpo, organismo e organização. Mas a palavra de Deus diz que o que para ela? Mas não sabes que é pobre, cego e nu. Então o problema é o erro? Não, o problema é a crença errada. É pensar que eu estou indo bem, enquanto eu não estou indo bem. Entenda que o Espírito Santo está trazendo aqui hoje, não é um peso para mim e para você, mas é um vamos lá, acorda igreja, eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você, mas você precisa abrir a sua boca e clamar. Você precisa insistir, você precisa pedir o Espírito Santo. E precisa ter um coração quebrantado e humilde. E aí eu vou poder revelar coisas profundas e escondidas. Ah, coisas profundas e escondidas, já vi isso em algum lugar. Vamos sair, vamos lá, Colossenses 1, vamos embora. Vamos para frente, Novo Testamento. Colossenses 1, 26 ao 27. A palavra de Deus diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. É para qualquer um. É para os santos do Senhor.
O mistério que estivera oculto dos séculos e gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Como que a gente vai receber? Lembra que eu falei, para você receber as riquezas profundas e escondidas, você precisa ter um coração humilde. E você precisa, no mínimo, orar. E aí a palavra de Deus vem e fala em Colossenses, Paulo fala aos Colossenses que aquilo que esteve oculto lá atrás, hoje foi revelado aos seus santos. O quê? Cristo em vós, e eu me incluo, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque eu não vou falar Cristo em vós, porque a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Corta aí, corta aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando a palavra de Deus diz Cristo em vós, a esperança da glória, está falando só da salvação, irmãos? Está falando da glória de Deus manifesta? Sim. A esperança dessa glória de Deus que vai transformar o mundo, o planeta e a minha própria vida. Mas é o Cristo soberano, Cristo agora que estava oculto, agora que Cristo estava longe, que tinha que passar numa fresta e tampar com a mão, ele agora está em nós. Está contigo e está comigo. É o Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. E que faz de você um novo tabernáculo do Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança para quem? Durante muito tempo, antes de ter essa revelação, aí falo eu, digo eu. Durante muito tempo, quando eu li esse versículo, eu pensava assim, Cristo em mim é a esperança da glória. Eu vou ter uma nova esperança. Porque Cristo está dentro de mim. Cristo dentro de mim me gera uma nova esperança. Mas orando e clamando ao Senhor, o Senhor me deu uma revelação totalmente diferente. Sim, Adriano, meu filho, é isso sim, você está certo. Eu e você, dentro de você, vou gerar uma esperança da minha glória em você. Mas é muito mais do que isso. Quem estava na ministração da pastora Veriana ontem? Pelo menos 2. Vão testificar o que eu estou falando. Ela citou lá em Isaías 32:2, que fala de vocês vão ser muros contra o vento. Não foi isso que ela citou lá? Muros contra o vento. Muros é para proteger alguém de alguém, não é isso? Se eu coloco um muro para proteger do vento, eu não quero só me proteger do vento. Eu quero proteger a mim e aqueles que estão comigo. Esse é o pensamento humanista. Esse é o pensamento que hoje está rondando. Cristo que me serve, Cristo a qual eu adoro, o Cristo que me dá um emprego, o Cristo que cura as minhas feridas, o Cristo que atende as minhas orações quando eu oro. Quem está no centro? Quem é o servo? Lembra de mordomia cristã? Eu não sei quem já teve possibilidade de estudar mordomia. A gente já aprendeu isso aqui na EBD, alguns anos atrás, sobre mordomia cristã. Nós somos os mordomos, nós servimos o Senhor, e não Ele nos serve. O Cristo em nós, esperança da glória, é muito mais do que uma glória que foi revelada a mim, e é muito mais do que uma glória que foi revelada a você. É você com Cristo em você, é a esperança da glória para os perdidos. Você é a esperança da glória para aqueles que não estão salvos, para os gentios. Aí vamos aqui no versículo, fala o seguinte, para não dizer que digo eu, versículo 27, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Lê no seu versículo aí 27, você vai ver. Deus quis dar a riqueza dessa glória aos gentios.
gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não somos gentios, amados. Irmão e irmã do Senhor, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Nós somos os santos do Senhor. Quem são os gentios de hoje? Parafraseando e traduzindo para os dias atuais. Tinha os judeus e tinha o gentio, que é aquele que não é judeu. Tem o crente do Senhor e tem o gentio, que é aquele que não é crente do Senhor, é o perdido, que está encaminhando a passos largos para o inferno. E ele não sabe que está indo para o inferno. Nem todos que estão indo para o inferno sabem. Alguns sabem, mas nem todos. Alguns, como eu falei antes, têm uma crença errada. Eles vão firme na sua crença errada, eles acreditam nessa crença, eles acham que estão na igreja de Laodiceia, não lhe falta nada, sou rico, não me falta nada. E estão indo para o inferno. Por quê? Porque falta em nós a glória, riqueza da glória, a manifestação da glória de Deus. Para encerrar, qual tem sido a nossa dificuldade de orar? Porque como a gente já falou, a gente só tem orado quando alguém fica doente, na sua família, porque às vezes até a oração de outras pessoas, a gente está com esfriamento tão grande que muitas vezes a gente nem ora. Mas quando alguém na sua família, ou próximo de você, ou um amigo do seu círculo, você ora com mais afinco. Quando você vai visitar uma pessoa e você vê a situação, você ora com mais afinco. Quando você está desempregado ou desempregado e você precisa de um emprego, você ora com mais afinco. Quando há uma necessidade real, como aquele amigo inoportuno, você ora com afinco. E por que você não tem orado? Por que nós não temos orado com afinco? Quando nós aparentemente temos nosso emprego, nossa família. Quando o meu casamento não está destruído, porque aí é uma outra coisa. Quando o meu casamento está destruído, eu oro com mais afinco. Quando o meu casamento está bem, quando o meu emprego está bem, quando minhas finanças estão bem, quando vai tudo bem, por que a gente não tem orado com mais afinco, como quando as necessidades são crescentes e superiores? Sabe por quê? Porque falta um objetivo, falta uma causa para você orar. E sabe qual é a minha e a sua causa? São os perdidos. São os gentios, como a palavra de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus, no versículo 27, diz, quis se revelar aos gentios. Deus quer revelar essa glória aos gentios. Mas qual tem sido o problema? Durante muitos anos, a igreja de Cristo, nós, não vou atacar a igreja de Cristo, porque eu sou a igreja de Cristo também, sou parte dela. Entendam, parêntese, você sozinho, eu sozinho, não sou a igreja de Cristo. Eu mais um sou a igreja de Cristo. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Eu sozinho, eu sou filho de Deus, santo, mas igreja de Cristo eu sou quando estiver com outra pessoa. Então, como organismo, você pode, na sua casa, você que não está podendo vir para a igreja, você pode chamar a sua família, se você mora com seus familiares, e você promover a unidade, você promover essa glória dentro da sua casa. Você pode, como a pastora Verena disse, como diz lá em Isaías 32:2, você ser um muro contra o vento, contra as tempestades que vêm, você vai ser um muro. Como? Você, teu corpo? Não. As suas orações, as orações dos santos, aquelas as quais os anjos recolhem com taças, as quais sobem como incenso e vêm em bandejas de ouro, que os anjos também recolhem. As suas orações podem se levantar como muros contra o vento, para proteger o seu amigo, o seu vizinho, aquele que é necessitado, que precisa, os órfãos, as viúvas, aquele que você sabia que frequentava a igreja e não está mais vindo, e que não é grupo de risco. Então você que está em casa, eu mando uma palavra, o Espírito Santo fala diretamente para você nessa noite. Você precisa de uma causa para você voltar a orar.
O Pai quer se revelar a você, Ele quer transformar a sua vida, Ele te ama, mas você precisa ter uma causa. E se você está vendo e não tem Jesus, eu vou dizer uma coisa com muito amor: se você não se arrepender e mudar de vida, você vai para o inferno. E essa é uma verdade. Mas sabe qual é o problema? Por que isso agrediu algumas pessoas? Porque durante muito tempo massagearam o ego das pessoas, na qual um Deus é serviçal, na qual o homem está no centro, e transformou e mudou o local. E aí tirou Deus do centro e me colocou no centro. O Deus que me ajuda nas minhas orações, que me capacita no meu trabalho, que me ajuda em todas as coisas. Um Deus que está sempre pronto para te servir e para me servir. Estalou o dedo, Deus está lá. É quase o gênio da lâmpada. Os mais velhos vão lembrar o que é isso. Esfregava a lâmpadazinha, saía aquele gênio que dava os 3 pedidos. Só, meu irmão e minha irmã, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não é o gênio da lâmpada. Ele pode simplesmente decidir não curar. Todas as pessoas são curadas? Não. Nós vivemos aqui isso na pele. Nós perdemos duas irmãs amadas aqui nessa igreja. Oramos com afinco. Mas aprove o Senhor recolhê-las. Por quê? Lá em cima o Senhor vai explicar. Se você ainda se importar, o Senhor vai te explicar. Se você não tiver esquecido, o Senhor vai te explicar. O Senhor sempre explica. Ele revela. Então, qual tem sido o problema? Durante muitos anos, a igreja de Cristo, ela sabia que tinha que se revelar. Ela sabia que tinha que se manifestar. E Cristo em mim é a esperança da glória para os perdidos. Eu preciso manifestar a Cristo. Mas como que a igreja de Cristo manifestava a Cristo? Com roupas nos cabelos. Não posso botar brinco. Não posso botar brinco. Não posso botar batom. A igreja de antigamente era assim. Se você bota uma mulher que põe um batom, um brinco, uma maquiagem, é coisa de... E a gente foi, esses tabus, essas coisas foram caindo, a gente foi vendo que isso é tudo, isso é coisa de igreja, de que os homens criaram. Mas isso era um subterfúgio para quê? Para tentar mostrar a glória de Deus. Então eu vou botar um saião, se eu sou mulher, para mostrar para as outras pessoas o quanto que eu sou cheia da glória de Deus. E se eu sou um homem, um varão, eu vou botar um terno, uma gravata e vou andar com a Bíblia embaixo do sovaco. E vou mostrar para todo mundo que eu sou cheio da glória de Deus. E quando passarem, vão falar o quê? Ah lá, um homem de Deus? Não, olha lá, eu te vi na igreja. E o que aconteceu durante muitos anos são pessoas, algumas pessoas, sim, eram muito cheias da glória de Deus. E aí quebraram esse tabu. E a igreja de Cristo falou assim, não, a gente tem que quebrar esse tabu, vamos mudar, vamos nos modernizar. Sim, vamos nos transformar. E a igreja foi transformada. E hoje criaram outros tabus. Qual é o tabu da pós-modernidade? A prosperidade. Aquilo que era um tabu, que o homem tinha que usar terno e gravata, que as mulheres não podiam usar brinco, nem salto alto, nem maquiagem, nem nada, hoje tem que ser prosperidade. O quanto você é mais próspero, o quanto você revela a glória de Deus em você. Caraca, ele é muito próspero, Deus está junto com esse cara. A prosperidade, eu estou falando contra a prosperidade? De jeito nenhum. Deus pode te prosperar e pode me prosperar sim. A prosperidade é para todos? Não. Mas o que é prosperidade? Vamos traduzir isso aqui. A prosperidade é para todos? Sim. A prosperidade é o quê? A ausência de necessidade. Nesse sentido, é para todos. A riqueza, me expressei mal, me perdoa. A riqueza é para todos? Não. Todos vão ficar ricos? Não. Ah, meu pastor, não fala isso, eu estou frequentando a igreja há 200 anos porque quero ficar rica. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Nem todos vão ficar ricos. Desculpa te enganar. Se te enganaram. Nem todos vão ficar ricos. Nem todos, mas todos vão ser prósperos. Então, prosperidade, ela se tornou um tabu da pós-modernidade.
Ela se transformou num tabu da pós-modernidade. E muitas pessoas seguiram por esse caminho, e muitas igrejas estão nisso. Quanto maior a igreja, mais próspera ela vai mostrar que é. A gente lutou para colocar, suou para colocar esse ar-condicionado aqui, ainda estamos pagando. Por quê? Porque é um calor muito forte. Nas cantatas sempre desmaiava 2 ou 3 senhoras. E a gente viu uma necessidade real de colocar as máquinas de ar-condicionado. Nunca pensamos, nunca passou pela cabeça de nenhum dos líderes dessa igreja, e eu falo enquanto líder, nenhum dos líderes dessa igreja pensou, vou colocar um ar para dar um certo status e trazer mais gente. Isso é balela, irmão. Mas muitas igrejas pensaram assim, eu tenho 3 mil membros, 5 mil membros, milhões de seguidores, pronto, eu sou próspera. E aí a glória está sendo revelada através de mim. Mas esse é um subterfúgio, entendam, exatamente igual ao anteriormente criado, quando botavam vestes compridas e falta de batom ou gravata. Ah, pastor, então você está me deixando, como que eu resolvo essa situação? Como você resolve esse problema? Cristo em nós, a esperança da glória. A minha vida tem que revelar quem? Cristo, simples. Mas se a gente revela tanta coisa, mas não revela Cristo, como pode gerar transformação no vizinho? Se Cristo em mim tem que gerar paz, e se eu não mostro paz para o meu vizinho, eu não estou sendo revelação da glória de Deus para o meu vizinho. Então esse sim é uma causa, volto na questão, me dá um motivo para orar? Causa. Qual é a causa para orar? Faz um caderninho e anota assim, essas são as minhas causas de oração. Antes de você pensar nas causas da igreja, pensa nas suas próprias causas de oração. Meu caráter tem que ser transformado, causa número 1. Eu preciso ser mudado, eu preciso orar mais, eu preciso ter uma fome e uma sede maior de Jesus. Não só para poder ficar cheio da palavra, mas do conhecimento revelado. Para quê? Para ser um muro contra o vento para os outros, para ser uma revelação da glória de Deus para os outros, para os gentios, para aqueles que ainda não conhecem a glória de Deus, para que as pessoas possam ver, através da minha vida transformada, a presença de Deus, e que não mais aconteça na sua e na minha vida, de alguém falar, irmã, eu vi você na igreja ontem, irmã, passou o vídeo da tua igreja, eu vi você na igreja. Isso é legal? Sim. É legal, a gente gosta, né? Um likezinho. Ih, gostei de você. Passou no meu Instagram, no teu feed lá, a tua imagem. Legal. Uma foto da Carisma passou lá. A PIB Carisma lá, a Carisma mostrou uma foto sua adorando o Senhor. E te vi na igreja. A nossa alma gosta disso. Agrada a nossa alma. Mas não é o que o Espírito quer. Desculpa não agradar a sua alma nessa noite. O Espírito Santo não trouxe para massagear o teu ego, nem o meu. Mas para gerar transformação através de uma revelação da palavra de Deus. De que Cristo em mim e Cristo em você é sim a revelação da glória de Deus para os perdidos. Para aqueles que não te conhecem. Para que um dia as pessoas possam simplesmente não passarem pela rua ou passarem pelo feed do Instagram e falar, irmã, te vi no Instagram, te vi na igreja. Não, mas para que haja uma transformação tão genuína na sua vida, na minha vida, que as pessoas possam falar assim, olhar para você e falar, irmão, eu vejo Cristo em você. Irmã, eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. E chega uma pessoa do trabalho e fala, irmã, qual é o seu nome? Eu vejo Cristo em você. Você é crente? Eu vejo Cristo em você. Ué, como você sabe, eu não estou nem com blusa de igreja. Eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo Cristo nas tuas atitudes. Eu vejo Cristo quando você fala. Eu vejo Cristo quando você age. Eu vejo Cristo quando você fica em paz diante das tempestades. Eu vejo Cristo em você. E isso, quando isso acontecer, vai ser sim, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, nessa noite, eu sei que essa palavra impacta, é uma palavra que me impactou primeiro, já venho mais de umas 2 semanas me impactando, gerou uma transformação aqui dentro,
gerou um quebrantamento suficiente para Deus me revelar essas coisas. E para poder ter coragem de subir nesse altar. E eu já tinha a palavra. Quando o pastor me convidou, eu falei, eu vou. Não demorei 2 minutos, 1 minuto. Assim que eu vi, eu respondi, eu vou. Porque eu já sabia o que eu ia pregar. Porque o Senhor já tinha gerado em mim. Porque Ele falou comigo isso. Eu preciso que as pessoas me vejam através da sua vida. E não através das suas palavras. Então, se você hoje, nessa noite, eu vou fazer uma oração, 2 orações, na mesma oração. Se você que está em casa, nesse momento, se você está sentindo vazio, distante, porque esse é o resultado de tanto tempo sem orar, a consequência é uma só. É distanciamento, eu me sinto distante de Deus, me sinto vazio, me sinto frio, me sinto longe, como Deus estivesse quase inatingível. Então, se você está sentindo nessa noite, coloca a mão no teu coração e na sua casa, onde você estiver. E se você aqui nessa noite está aqui, mas essa palavra também foi dirigida, assim como aconteceu comigo, foi falada contigo, se Jesus falou contigo, coloca a mão no teu coração. Não vou expor ninguém aqui na frente, não. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos colocar todos a mão no coração. Fica de pé. Quem pode? Exceto o Carlos, que está com filha. Coloquemos todas as mãos no coração para poder não ofender ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas você que está com a mão no coração, você sabe que essa palavra foi revelada para você nessa noite. Você, minha irmã e meu irmão, você sabe o quanto o Espírito Santo falou contigo nessa noite. O quanto o Espírito Santo quer se revelar a você. E muitas vezes você não tem permitido que ele se revele o profundo escondido. E mais profundo, que ele possa, através de você, ser a esperança da glória para os perdidos. Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pastor, pode fazer essa oração? Aleluia, Jesus. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Eu oro com a Tua igreja para que possamos viver uma vida de oração. Eu clamo, Senhor, para que cada um de nós sejamos constrangidos pelo Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito possa nos constranger, insistir conosco até que venhamos nos render em total dependência do Senhor. Precisamos aprender a insistir, perseverar. Necessitamos, Senhor, Te buscar dia após dia, Senhor, porque o homem nada tem se não for dado do céu. Então, Senhor, conduz-nos nessa vida de dependência, de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos depender de Ti, Senhor. Nós não podemos nada sem a Tua mão sobre nós. Leva-nos, Senhor, aos Teus pés dia após dia, para que possamos andar debaixo da revelação da Tua palavra, Senhor, e sermos luz para os outros. Em nome de Jesus. Queremos, Senhor, levar a Tua glória a outros, sermos a esperança da glória para outros, através da revelação de Jesus em nós. Em nome de Jesus clamamos por isso, Senhor. Ajuda-nos a sermos uma testemunha fiel nesses tempos, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro com cada um que está aqui, cada um que está em casa.